Essa semana irei apresentar a vocês o tema A expansão das fronteiras agrícolas e a concentração fundiária. Então, iniciando essa semana 3, o título do texto trabalhado é a concentração fundiária. Então, vamos entender primeiramente o conceito de estrutura fundiária. A estrutura fundiária é a forma como estão distribuídas e organizadas as propriedades agrícolas. No Brasil, temos a distribuição do mapa, 60% para os latifúndios, 27% para as propriedades rurais e 13% para os povos indígenas. Para entender essa distribuição, deve-se levar em consideração a quantidade, tamanho e a distribuição social das propriedades rurais analisadas. Então, esses 27%. Então, a distribuição das propriedades agrícolas é influenciada pela concentração fundiária. Ainda sobre a distribuição social da terra, os países tendem a ser desigual, pois a parcela mais rica da população tem acesso facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra e aos meios de produção. Com este mapa, então, vamos entender como a estrutura fundiária é influenciada pela concentração fundiária. Então, a concentração fundiária, a sua definição é a concentração de terras pertencentes a alguém. Então, quanto menos pessoas, menos donos de terra, maior será as suas propriedades. Outros fatores sociais que a estrutura fundiária traz é a expulsão de pessoas de suas terras, desemprego, uma vez que o recurso tecnológico avançado vem aumentando. Então, essas pessoas que foram expulsas ou que ficaram desempregadas vão para os centros urbanos em busca de condições necessárias para a sua sobrevivência. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtiva e mecanizada, voltado para a produção de alimentos e matéria-prima, para abastecer o mercado interno. Então, é os minifúndios. Como visto já na primeira semana, quem abastece o mercado interno do nosso país é a agricultura familiar. Já os países subdesenvolvidos da América Latina e África seguem o modelo implantado no período colonial. Então, há grande concentração de propriedades rurais produtoras de monocultura para exportação. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Enquanto os minifúndios apresentam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Então, a estrutura fundiária brasileira e a grande concentração de terra prejudica também a produção de alimentos, já que a maior parte deles é produzida em minifúndios. Mas será que realmente está sendo prejudicado? Sim, como a área ocupada pelos latifúndios é maior, em grande parte as políticas públicas relacionadas com o campo estão voltadas para a produção de monocultura, para a exportação, dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é a grande responsável pela produção de alimentos no país. Tá, eu falei de minifúndio e latifúndio e não expliquei a sua definição. Então, irei apresentar a vocês a definição que está no Estatuto da Terra. Então, a forma como se encontra disciplinado o uso, ocupação e relações fundiárias no Brasil de forma legal. De acordo com este estatuto, as propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em minifúndios, que são as propriedades rurais menores e que abastecem o mercado interno, latifúndio, que é enormes propriedades agroindustriais que abastecem o mercado externo. Então, pela definição, já podemos perceber a diferença. E a empresa rural, que é a abastecedora da agroindústria, então a abastecedora do latifúndio. Observem as informações apresentadas aqui e anteriormente como são importantes. O mapa apresentado traz a concentração de latifúndios em 2014 por regiões e se percebe que o Centro-Oeste há a maior concentração de imóveis e área. O Mato Grosso do Sul é onde uma parcela de pequenas propriedades familiares passaram a incorporar grandes áreas fundiárias, que foram isso que a gente viu na primeira semana.
completar tudo o que foi falado até aqui, os países subdesenvolvidos com passado colonial, ou seja, os países pertencentes à América Latina e à África, há uma grande concentração fundiária e tem ocasionado conflitos entre os proprietários e camponeses, trabalhadores que perderam suas terras, têm se organizado em movimentos sociais pela luta pela reforma agrária. Um movimento social conhecido pela luta da reforma agrária no nosso país é o MST, o Movimento Sem Terra, que está presente em 24 estados e tem como os objetivos principais a luta pela terra, reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna. Nessa semana, no Para Saber Mais, temos um documentário super importante onde traz informações bem legais. Já atividades, elas se iniciam na página 144. Então, aqui vocês vão observar o mapa e responder qual região do nosso país tem maior conflito de terra. No número 2, observando o gráfico, qual a característica fundiária que está sendo evidenciada? Que está em 53%. Já na página 145, se inicia o número 3. Para as definições verdadeiras, vocês vão colocar V e para as definições falsas, vocês vão colocar F. No número 4, ler este cartaz e marcar a alternativa correta. Número 5, ler o texto e marcar o argumento correto. É isso, muito obrigada.